Olá, meu nome é Sérgio Ribeiro, eu sou professor universitário, professor dos cursos de computação e administração, e eu gravei esse vídeo para responder uma pergunta que é relativamente comum em alguns grupos de discussões que eu participo, grupos no Facebook de programação em Python, programação em C e outras linguagens de programação. Embora os grupos sejam diferentes, essa pergunta é relativamente comum, né? Geralmente sempre tem algum usuário ali que pergunta: é possível aprender a programar na universidade ou na faculdade? Então, eu fiz esse vídeo justamente para responder essa pergunta, que é uma pergunta interessante, né? Uma pergunta comum. Algumas pessoas acreditam que não, algumas pessoas acreditam que sim. Eu gostaria de compartilhar o meu ponto de vista, né, como professor e também como programador a respeito dessa questão. Bom, eu gostaria de começar falando como que eu aprendi a programar. Então, eu me interessei por computadores ainda adolescente, isso na década de 80, quando o computador não era tão popular como ele é hoje, né? Naquela época as pessoas tinham TV em casa, mas raramente alguém tinha um computador. Hoje é diferente, talvez todo mundo tenha um computador e alguns, né, talvez nem tenham TV, mas tenham um computador. Então a coisa hoje é um pouco diferente. Então, o computador é relativamente comum hoje nos nossos dias. E o meu início com a linguagem de programação foi através de uma revista, né, a revista Input, que na época você comprava essa revista em bancas de jornais, e essa revista ela ensinava a programar jogos de computadores. Então, o meu primeiro contato com linguagem de programação foi aprendendo como programar jogos de computadores. E o meu primeiro computador, eu lembro, foi um TK-85. Né? Era um computador pequenininho, você plugava ele na TV e usava a televisão como um monitor. E a linguagem utilizada era a linguagem BASIC. Então essa foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. Algum tempo depois, ainda adolescente, aí eu fui fazer um curso de programação numa escola de informática, ainda a linguagem BASIC, mas nesse curso eu aprendi alguns conceitos de lógica e também a projetar o programa antes de desenvolvê-lo utilizando fluxograma. Então eu aprendi aí projetar, né, planejar o computador, não simplesmente sentar no computador e sair escrevendo. Então isso aí já foi um aprendizado bastante interessante para mim na época, porque até então eu simplesmente sentava no computador e saía escrevendo, tentativa e erro, era assim o meu método, né, de programação na época. E na escola de informática a gente usava um CP500, que era o computador que tínhamos, né? Então, algumas empresas utilizavam esse computador, então por isso que a escola de informática ela, né, dava os cursos utilizando esse computador. E depois, né, algum tempo depois, eu fiz um curso de programação numa outra escola de informática, e nesse caso, para aprender a linguagem de programação Clipper, que era uma linguagem que era relativamente muito popular na época, e banco de dados DBase 2. Então esse foi meu segundo curso de programação. Minha primeira linguagem então foi o Basic e depois o Clipper. Algum tempo depois eu comecei a trabalhar numa empresa na área de tecnologia. Minha primeira função dentro dessa empresa foi como digitador, né? Dentro da área de informática fui como digitador, depois como operador de computador. Só que, como eu já comentei, eu já sabia programar, eu já programava em Basic e Clipper. Só que na empresa, essa empresa que eu trabalhava, ela era uma filial em São Paulo e a sua matriz ela ficava no outro estado. E toda a parte de desenvolvimento, né, os analistas e programadores, eles atuavam na matriz. Então, somente a matriz é quem fazia todo o desenvolvimento dos programas que a empresa utilizava. E se eu quisesse, né, trabalhar como programador,
eu teria que me mudar, né, para outro estado onde ficava a matriz da empresa. Como eu era ainda jovem demais para poder tomar esse tipo de decisão, né, de se mudar para um outro estado, e minha única saída era procurar uma oportunidade em outra empresa. E na verdade foi isso que o meu próprio supervisor na época ele me disse, falou: Sérgio, você, né, é jovem, você sabe programar, e eu tô vendo que você quer começar a programar, mas infelizmente aqui na empresa a gente não, né, você teria que se mudar para outro estado, você não pode fazer isso, então minha sugestão é que você procure a oportunidade de uma outra empresa, né, e foi na verdade o que eu fiz, né. Eu entrei em uma outra empresa, né, e lá eu comecei a trabalhar como programador, né, programador júnior, e foi assim, né, que eu comecei a trabalhar, né, utilizando ali os meus conceitos, né, na época trabalhando com a linguagem Clipper. Bom, quando eu entrei na faculdade, então eu já trabalhava como programador, né, e eu conhecia também alguns conceitos os conceitos básicos de computador, também redes, né, já trabalhava com rede novel, né, na época eu trabalhei como operador de computador, basicamente o operador ele trabalha com redes, né, mas a faculdade ela me deu uma base, né, vamos dizer, um embasamento teórico que até então não tinha. Eu tinha um conhecimento prático, mas eu não tinha um conhecimento teórico, um conhecimento científico, um conhecimento mais amplo sobre computação. Eu me lembro que na época, quando eu li alguns livros, né, mais técnicos sobre computação, eu ficava totalmente perdido em alguns termos, né? Às vezes falava sobre pilha, fila, enfim, alguns conceitos, alguns algoritmos, alguns conceitos bem comuns, né, para quem faz faculdade de computação, mas para mim, né, que aprendi por conta própria de certa forma e com alguns cursos de informática, me faltava na época. Eu lembro que eu li alguns livros técnicos e eu tinha dificuldade de entender, né, do que eles estavam falando, né, em alguns assuntos. E aí a faculdade ela me abriu a mente, né, ela me ajudou a ter uma visão mais ampla sobre a computação, que até então eu não tinha. E também me ajudou a entender o processo de engenharia de software, que vai muito mais além do que simplesmente programar, né? E foi esse conhecimento que me ajudou a crescer, né, na minha carreira, mais tarde me tornando um analista de sistema, um consultor e assim por diante, né? E até mesmo professor. Bom, mas voltando à pergunta, se na faculdade você aprende a programar, eu diria que na faculdade você aprende muito mais do que programar. Certamente você aprende a programar, mas na faculdade você não vai só aprender a programar, né? Você vai aprender muito mais do que isso. Mas não vou negar que é possível também não aprender, né? Você pode ir para a faculdade e simplesmente não aprender. Porque o processo de aprendizado, ele é um processo conjunto. Ele é um processo que interliga, né? Ele é um processo interligado, um processo dinâmico que envolve a instituição, né? A faculdade ou a universidade. Ela envolve o professor e o aluno. E eu diria que o aluno, ele é a peça fundamental, né? Ele é a peça-chave aí dentro dessa integração, dentro desse processo. E muitos dos meus alunos, eles se tornaram profissionais da área de TI. E alguns deles, programadores bem-sucedidos. Então, você pode aprender a programar certamente numa faculdade, né? E eu tenho muitos casos, né, pessoais, né, de alunos que se tornaram programador. Mas eu confesso que nem todos, né, infelizmente, aprendem. Alguns ficam na disciplina, alguns reprovam, outros desistem pelo caminho. E como professor não é difícil você reconhecer o aluno que vai ser bem sucedido e o aluno que não será bem sucedido. O professor conhece, pelo desempenho do aluno nas aulas, você acaba percebendo, né, o aluno que vai, né, dar certo e o aluno que talvez não vai dar certo, né? Os alunos bem-sucedidos, eles estudam o conteúdo que é passado pelo professor, eles fazem as atividades, né, e eles não ficam restritos
ao conteúdo da sala de aula, né? Eles vão atrás de conteúdos adicionais, né? Eles pegam livros na biblioteca, eles buscam conteúdo na internet, eles participam de grupos de discussões, enfim, eles procuram todos os meios possíveis de se aprofundar, né, dentro daquele assunto, de além, né, dentro daquele assunto que o professor tá passando em sala de aula. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia programar, só que eu fui com a mente aberta. Muitos alunos que são bem-sucedidos, eles têm a mente aberta, né? Não lhes incomoda rever conteúdos que eles já conhecem, discutir, né, tópicos que eles já conhecem. Isso não é um problema, né, para esses alunos bem-sucedidos. E se você pratica algum esporte, como futebol, basquete, vôlei, judô, jiu-jitsu, né, esportes e lutas, né, artes marciais, você deve saber que o treinamento basicamente ele consiste em repetições, né? Você lembra, você já teve a oportunidade de assistir aquele filme Karate Kid, né? Põe o casaco, tira o casaco, basicamente repetição, né? Ou seja, a repetição é a repetição que nos faz dominar determinadas técnicas e determinados conhecimentos. Sendo assim, nós podemos dizer que aprender significa mente aberta e humildade. Se tiver a mente aberta, humildade e dedicação, com certeza, né, vai aprender. Não só a programar, mas também como se tornar um profissional bem-sucedido, né? Porque essas qualidades de ter a mente aberta, humildade, dedicação, elas não são apenas para a faculdade de tecnologia, elas são para a faculdade da vida. Bom, essa é a minha visão sobre essa questão, né, que eu queria compartilhar com vocês. É a visão de um professor que já foi aluno e ainda é aluno, né, porque a gente está sempre aprendendo, a gente nunca deixa de aprender, né. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, né, e agradeço aí a sua atenção e um grande abraço, espero vê-lo em outros vídeos.